Mais um diário. Cara, hoje foi um dia... Tá bagunçado aqui porque eu tive que vir falar no meio da confusão. Porque eu falei, não, preciso desabafar. Eu viajei esse mês passado e esse mês pra casa dos meus parentes. Porque teve 2 casamentos, um muito próximo do outro. E sair da rotina... comer uma comida diferente... dormir num lugar que eu não tô acostumada, festa, música, isso tudo mexe muito comigo. Já tava mal, juntou com o fato de eu estar de TPM. Cara, eu já tenho um problema muito sério com raiva. Sempre tive, desde pequena. Eu tenho muitas crises de raiva e essa raiva, ela escala pra um ódio muito rápido. Passa de raiva pra ira, pra ódio, uma coisa muito rápida. Muito rápida. Eu tenho que me controlar. Geralmente eu me isolo. O que aconteceu? Eu tive uma crise. Não foi uma crise de raiva, foi uma crise comum. Uma crise sensorial e tal, porque eu tinha ido pra festa. Tava nervosa, eu queria ficar quieta no meu canto. Tava eu e meu noivo, eu só queria ficar com ele, pertinho dele. Porque ele me acalma e tal. Não consegui, tinha quebrado um copo na cozinha da minha tia. Meu pai tava doente, passando mal. Tava no quarto que a gente tava, então eu não consegui ficar sozinha. Pra completar a história, eu tive que dormir no chão, do lado da minha mãe ronca. Aquela crise sensorial que eu já estava começou a virar um troço bizarro, a um ponto de que eu fui dormir no chão. Era um colchonete, eu fui dormir numa pontinha no chão, botei tampões de ouvido porque eu tava com medo. Eu tava com medo de eu acordar minha mãe, porque a vontade que eu tava era de pegar e chacoalhar ela, assim, mandar ela calar a boca, parar de roncar. Porque eu tava com medo da minha reação. Eu sei que a minha reação pode ser ruim, então geralmente eu me afasto. E eu fico muito mal quando as pessoas não me respeitam, porque eu sei que eu explodo. Eu falo coisas ruins pras pessoas. E não é uma coisa que eu controle quando eu vejo eu falei. Isso é muito ruim. Muito ruim, porque eu me sinto um lixo depois. E eu orei e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso me acalmar. E a coisa só foi piorando. Quando foi hoje, eu comecei a arrumar umas coisas aqui em casa e tal. Passei a manhã inteira na cama. Não conseguia levantar, não conseguia viver, não conseguia fazer nada. Esperei todo mundo embora. Esperei minha mãe ir pro trabalho. Esperei as coisas melhorarem um pouquinho. Quando eu fiquei sozinha... Porque eu tenho isso, acho que... Eu não sei, eu tenho esse foco. Quando eu tô com crise, geralmente o foco acaba sendo a minha mãe. Então eu me afasto dela, eu sumo da frente dela, porque eu sei que o meu foco de raiva geralmente é ela. Cara, eu tô no processo assim de perdoar. Eu já perdoei muita coisa do passado e tal que ela fez, mas a nossa relação ela é muito complicada. Porque minha mãe às vezes fala coisas sem pensar, age sem pensar, e às vezes me ofende. E eu fico naquele furor, assim, eu sei que é errado, eu sei que é pecado essa ira toda, mas a gente tá trabalhando nisso, eu ainda tô trabalhando nisso. E aí ela saiu e eu fui mexer, fui guardar uns documentos meus. Quando eu fui mexer nas minhas coisas... Não fui mexer nem nos documentos meus, não. Fui guardar os documentos do meu pai, que estavam perdidos, que eu falei assim, estavam jogados numa prateleira. Eu falei, eu vou guardar pra não perder. Guardei os documentos dele. Quando eu olhei, eu vi que documentos meus muito importantes estavam jogados numa outra prateleira. Eu falei, por que eles estão aqui? Eles não estavam aqui, eles estavam numa pasta. Aí eu percebi que minha mãe tinha tirado os meus documentos, estavam num envelope desses marronzinhos, sabe? Ela simplesmente tirou os meus documentos dali, jogou numa prateleira qualquer,
pra usar a pasta. E não me falou, não me avisou, não me falou nada, nada. Ela só fez e deixou lá. E assim, é uma prateleira que a gente bota livro, bota as coisas e usa muito no dia a dia. Então, os documentos podiam ter sido perdidos, podiam ter sido amassados, podia acontecer qualquer coisa naquele documento. E eu fiquei muito chateada, muito magoada. Eu já não tava bem, já tava estressada, com crise. Eu estourei de raiva. Minha mãe não tava aqui, mas eu fui falar pro pai e falei, tipo, que eu não aguentava mais as coisas que ela fazia. E falei, ele se estressou comigo, eu me estressei. E aquilo foi me dando uma raiva, uma vontade de chorar, uma vontade de, sabe, de sumir do mapa. E, cara, é muito ruim isso. Aí eu parei e falei, meu Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso. E hoje eu não fiz meu devocional, hoje de manhã eu não fiz meu devocional, porque minha Bíblia estava dentro da minha mala. E a minha cabeça embolou completamente, porque eu cismei que pra tirar a minha Bíblia eu teria que arrumar a mala. Só que eu só podia arrumar a mala se eu tivesse com a cama arrumada, porque eu tinha que apoiar a mala em cima da cama. E aí eu já não tava conseguindo levantar pra... Resumo. A minha mente pifou. Pifou, foi pro beleléu, eu me senti um lixo. E eu fiquei muito mal. Te dizer, eu fiquei muito mal. Ainda tá... E isso pra mim foi muito ruim. Porque eu percebi que eu tinha magoado minha família, tinha me machucado, principalmente eu tinha magoado o coração de Deus. Aí eu fui... Não tô conseguindo ler. Porque quando eu tô em crise eu tenho dificuldade de entender o que eu leio, então... Joguei no YouTube e falei, vou assistir um vídeo aqui de devocional, alguma coisa. Vou assistir umzinho assim, sobre ira, sobre controle de ira. Aí foi quando eu parei, falei, refleti, falei, caraca, foi junção. Eu tenho culpa? Tenho total culpa. Não estou tirando a minha culpa disso. Eu tenho que me controlar. Isso eu tenho plena certeza. Meu cabelo tá horrível. Mas eu tenho plena certeza disso. Mas eu aprendi, com o passar do tempo, a procurar o motivo das coisas. Porque nada acontece sem motivo. Isso não te isenta da culpa. Isso não me isenta da culpa. Mas continua tendo um motivo. E se eu quero realmente me desculpar, porque eu acredito que a desculpa, ela não é uma desculpa tipo, desculpa pelo que eu fiz. Desculpa pra mim é desculpa, eu não vou fazer novamente. Então, se eu quero realmente me desculpar, se eu quero realmente voltar atrás no que eu fiz, eu tenho que descobrir o porquê que eu fiz aquilo e a causa. Então, eu acredito, eu sempre vou muito a fundo nas coisas. Eu sempre busco ir muito a fundo nos sentimentos e nas emoções, porque eu aprendi que essa é a forma de lidar com as minhas emoções e é assim que eu consigo resultados realmente bacana. Já tive vários problemas emocionais que eu resolvi assim. Não adianta, pra mim, não adianta falar assim, não quero me estressar, não serei uma pessoa estressada. Eu tenho que descobrir assim, se eu me estresso, por exemplo, se essa almofada me causa estresse, eu tenho que descobrir por que essa almofada me causa estresse. Da onde que veio, por que isso tudo começou. Então eu fui atrás, falei, por que eu tive essa reação? Por que eu tive essa reação? Como eu posso não ter mais essa reação? Eu percebi, falei, caraca, foi toda essa questão. Eu tava em crise. Eu acredito que eu seja autista, eu tô nesse processo todo de descoberta, de fazer a análise, mas acreditam sim que eu seja neurotípica. Então eu tive uma crise de excesso de informação, porque eu fui pra uma casa cheia de criança. Eu amo criança, gente. Eu amo criança, sou apaixonada por criança. Brinco, cuido mesmo, não tenho problema nenhum. Mas é uma casa agitada, uma casa com muita criança, uma casa agitada. Uma casa com pessoas que falam muito alto, que falam muito. Dormi num lugar que eu não tô acostumada. E não tive tempo de processar nada. Porque eu não tive espaço pra mim. Em momento algum, alguém olhou e falou assim, deixa ela quieta. Não tive, eu não fui respeitada. Então, eu ainda tive que dividir cama pra dormir. Já estando assim, e com uma pessoa que ronca. Então, como eu já não tava bem, já tava estressada.
e teve esse incômodo do ronco, a minha cabeça voltou a minha raiva pra minha mãe. E foi algo incontrolável. E aí, quando aconteceu isso, eu já não estava bem. Não me senti respeitada. Já estava me sentindo desrespeitada. Quando aconteceu dos documentos, eu estourei. Pronto. E eu falei, foi por isso. E detalhe estudo de TPM. Eu já tenho uma TPM muito forte. Então, quando junta crise com TPM, pra mim, não adianta. Tem que esperar a TPM acabar, a situação acabar. Não adianta eu querer ficar lutando. Eu tenho que ficar quietinha, evitar muito tumulto, evitar muita gente. Ficar na minha, esperar a TPM acabar. Ou a crise, vamos ver quem acaba primeiro. Mas geralmente é a TPM que acaba e a crise acaba junto com a TPM. E foi isso. Eu fui orar e falar, Senhor, me ajuda. Porque raiva é um troço que é uma batalha muito grande pra mim. Eu não quero mais viver isso não, gente. Não quero não. Eu quero mudar, eu quero me sentir renovada de verdade. Espero que Deus possa me ensinar a lidar com as minhas emoções. Pra fazer diferente.